Olá, pessoal, boa noite. Vocês já pensaram o quanto a autoestima afeta a vida profissional? Então, quer saber mais? Fica aqui com a gente. Olá, Oi, Neide. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo aí bem? Você também tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos só reafirmar o nosso assunto de hoje, né? É como a autoestima afeta a nossa vida profissional, né? Como ela pode afetar a nossa vida profissional, né? Bem, eu vou me apresentar então. Tem pessoas novas aí, segundo a Patrícia, que eu não as conheço. Eu sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica, sou empreendedora, escritora também. Isso vocês vão ouvir sempre, gente, porque é muito gostosa essa nossa profissão, né, Patrícia? Maravilhoso. Então, seja bem-vinda aí, Adriana Frois, está aí, Cleide Lúcia, né? Então, eu sou a Patrícia Valadares, psicóloga, né? Empreendedora aí, tem que estar saindo produto do forno aí. Hoje Ai, temos que novidade, delícia! né? Tem muita coisa dentro da psicologia que a gente pode fazer, né? Então, a gente fazemos os nossos atendimentos clínicos, né, como terapeutas, psicoterapeutas, mas a gente também escreve, né, a gente cria produtos para facilitar o nosso trabalho, para facilitar a vida de vocês também, né? Então vamos lá. Enquanto as meninas aí pensam numa resposta aí, o que é autoestima, se a autoestima realmente se ela afeta, né, o nosso trabalho, é bom a gente pensar em autoestima como algo bem amplo, né? Que, igual eu falei, afeta aí todas as áreas da vida. Mas como? Né? Por que a autoestima vai afetar meu trabalho? Né? Por quê, gente? Vamos lá. Porque para a gente ser bons profissionais, para a gente se destacar, aí a gente tem que ter um elementozinho lá da autoestima. Né? Outro dia eu fiz um quebra-cabeça lá no meu feed lá, mostrando, né, que a autoestima é um quebra-cabeçazinho que a gente precisa, de todos que estão lá. E um deles, para um bom profissional, é a autoconfiança. Né? Um profissional sem autoconfiança, como é que ele vai trabalhar? Se ele sabe fazer, mas não tem confiança de fazer, será que ele vai ser proativo nesse trabalho? Será que ele vai desenvolver um bom trabalho? Né? Então, um dos pontos é esse, a falta de confiança. Às vezes a pessoa é até um bom profissional, mas a autoestima está tão baixa, ele não acredita nele, né? Ele não acredita nele. Ele quer ali o reconhecimento do chefe, dos colegas de trabalho, quer elogio o tempo todo. Ninguém também pode criticar, porque quem tem autoestima baixa não suporta crítica, né? E no caso, Realmente é verdade, né, Patrícia? Porque a pessoa, ela, quando ela tem uma autoestima boa, né, o que que ela faz? Ela aproveita, por exemplo, os tombos, as falhas que tem na vida para poder crescer, para poder melhorar e superar as dificuldades, né? Então, isso é ter autoestima. Ao contrário da pessoa que tem autoestima baixa, né? Porque a pessoa que tem autoestima alta, ela acredita na potencialidade dela, né? Ela acredita que ela é capaz de produzir, e ao contrário da pessoa, quando ela tem autoestima baixa, ela não se acha capaz, ela se acha incompetente, ela se acha impotente. Quando você falou que as pessoas de autoestima baixa não aceitam críticas, elas não aceitam mesmo, né? Mas tem assim, a pessoa com autoestima baixa no local de trabalho, por exemplo, às vezes ela tem os dois lados. Ou ela pode ser, ela se fecha, né? Ela fica fechadinha lá no canto, se torna aquela pessoa antissocial. Ela é muito sim, passiva, ela não consegue falar não para as pessoas, e com isso as pessoas acabam até abusando delas, né? Porque vai lá, sobrecarrega de trabalho, porque sabe que essa pessoa não é capaz de dizer não, né? E por um outro lado, a pessoa também com a autoestima baixa, ela pode se tornar agressiva, né? Mas só que essa agressividade nada mais é do que ela se esconder por trás da fragilidade dela, né? Da fraqueza que essa pessoa sente em relação a ser uma pessoa mais
mais assim, espontânea, uma pessoa mais sociável, né? Ela não consegue nada disso. São pessoas assim que não conseguem, por exemplo, entrar num desafio, né? Ela não se sente capaz, ela acha que ela não vai conseguir dar conta do trabalho dela, né? Essas são as pessoas com autoestima baixa. Sim, né? Aí o contrário disso, gente, igual a Neide falou, né? A pessoa que tem autoestima baixa, ela não entra em desafios, ela não tem uma boa comunicação, ela está sempre se sentindo sobrecarregada e ela também vai acabar se sentindo injustiçada, né? Porque ela não se coloca ali no lugar dela, né? Agora, o contrário disso é uma pessoa que tem autoestima elevada. Essa pessoa que tem autoestima elevada, ela vai sempre procurar desafios. Ela procura. Porque uma das coisas da autoestima elevada é a confiança. Então, a pessoa que tem confiança, automaticamente ela é mais criativa e ela quer colocar essa criatividade dela ali. Então, ela vai estar sempre ali agregando para aquele ambiente de trabalho. Ela vai errar, como todo mundo erra, mas ela vai procurar melhorar. Ela vai levar também os erros com senso de humor, né? Que é muito importante. Gente, o senso de humor, ele dá leveza aos ambientes, né? A pessoa que tem autoestima baixa, ela leva tudo para o lado pessoal. Ela leva que tudo é para ela, né? Ao contrário do que tem autoestima elevada, ele até vê, não, isso aí é realmente, você falou isso para mim, mas eu vou procurar melhorar, leva aquilo na brincadeira. Muitas das vezes, eu falo que a pessoa que tem autoestima elevada, ela também é chata de conviver, tá, gente? Também não tem que ter um equilíbrio aí, né? Porque o trabalho, né, Patrícia, o trabalho é uma atividade que requer mesmo esse equilíbrio emocional. Né? Você nem pode, como eu falo né, para as pessoas, nem muito ao céu, nem muito à terra. Para que É, você tenha bons resultados no seu trabalho, você tem que ter esse equilíbrio emocional. Porque senão você não consegue. Então não adianta você ser muito fechado e nem muito aberto, muito expansivo, né? Muito extrovertido. Tem que é. haver o equilíbrio. É sempre aquilo, é fazer o que eu preciso, não o que eu quero, né? Isso é importantíssimo. E aí, a Neide até citou, mas eu vou explanar mais. Um exemplo de vocês, não sei se vocês já viveram isso no local de trabalho, né? Quem está aí, se já tiver vivido, fala com a gente um ok. Aquela pessoa que tudo está fazendo pelo chefe, pelo colega de trabalho, aquilo nem é função dela, mas ela está ali sempre fazendo. Está ali sempre fazendo porque ela tem medo de se sentir rejeitada, ela não consegue falar não, né? O medo dela é falar não e esse colega de trabalho não gostar dela, falar não para o chefe e esse chefe mandar embora, né? Ela Sim. está sempre com, né? Porque, igual a gente já citou aqui, uma das coisas que a pessoa tem autoestima baixa, geralmente também ela desenvolve ansiedade. E a ansiedade também é um medo, né? E aí chega um certo momento que ela não começa a não produzir dentro desse trabalho. Por quê? Tá cansada, tá se sentindo injustiçada, né? Tá sempre doando mais do que recebe, e aí essa balança tá em desequilíbrio. E aí não vai produzir, e aí vai começar a falar que aquele trabalho não é legal, que as pessoas daquele trabalho não gostam dela, e que ela quer outro trabalho. Mas pensa, uma pessoa com autoestima baixa, gente, ela pode mudar de emprego 10 vezes. Se ela não mudar ela, ela vai ter o mesmo problema em todos os locais. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho é competitivo, a gente sabe que é exaustivo algumas funções que as pessoas têm, a nossa carga horária é muito alta. E já pensou a gente não ter satisfação no trabalho, não ser feliz ali naquele ambiente? É adoecedor. É terrível, né, Patrícia? Porque o que que acaba acontecendo, né? Essa pessoa que está nesse local onde ele é oprimido, onde ele se sente, ele não é, ele se sente. A pessoa que tem baixa estima, ele se sente oprimido. O que que acontece? Ele não dá conta das tarefas, né? Ele acaba gerando, assim, uma frustração e essa frustração leva ele a quê? A procrastinar, que é sempre deixar o trabalho para depois. Ah, depois eu faço, porque por quê? Porque realmente ele se sente
incapaz de fazer essas tarefas, né? De levar em frente a atividade dele, né? Mesmo porque essas pessoas geralmente também, né, autoestima, e eles não têm autoestima, eles não reconhecem os valores que têm. Porque se eles Não, reconhecessem os valores que têm e a qualidade que eles têm, nossa, eles não sabem a força que essas pessoas têm, né? Se eles sim. tivessem reconhecimento de que eles são capazes. Gente, a autoconfiança, ela nos dá poder, né? Quando a gente confia na gente, quando eu falo confiar, gente, não é só naquilo que eu sei fazer, não. Mas é naquilo também que eu posso aprender, né? Às vezes eu não tenho facilidade. Tem pessoas que têm mais habilidades do que outras em algumas áreas, né? Eu tenho estudado muito um livro que chama Mindset, né? Porque algumas pessoas têm sucesso e outras não, né? A gente vem de uma cultura que é muito pautada assim. Ah, fulano faz isso bem porque ele tem dom. Ah, fulano nasceu com dom para isso. Não, muitas vezes é esforço, né? Às vezes a pessoa tem uma habilidade para uma coisa e não tem para outra. E ela pega aquilo que ela tem mais habilidade e desenvolve. Mas isso não quer dizer que ela também não tenha capacidade de desenvolver outras habilidades. E aí a pessoa autoconfiante, ela vai receber um desafio e vai falar assim, não, eu tenho capacidade, né? Eu dou o mesmo exemplo nesse sentido assim. Tem algumas coisas, gente, que parece que eu parece que eu nunca estudei na vida, né? Algumas dificuldades que eu tenho, que eu fico assim, meu Deus, né? Principalmente com essa era digital aí, sabe? Computador e tal, tem hora que aquilo para mim é um monstro, né? E eu fico olhando assim, meu Deus, onde que aperta? Se apertar aqui, desliga. Principalmente agora com essa pandemia que a gente teve que se reinventar, né, Patrícia? É. Mas aí eu vejo que à medida que você vai usando, à medida que você vai se familiarizando, à medida que você permite ser desafiada, você vai melhorando, né? Sim, Hoje eu incomodo muito menos o Lucas com as minhas demandas. Hoje eu já consigo resolver mais as minhas demandas porque eu fui aprendendo. Não é algo que eu tenho facilidade, mas que hoje eu já aprendi o básico e que eu consigo me desenvolver, né? E tal. E aí isso é a capacidade de entender assim, não, eu tenho capacidade de aprender. Só que a pessoa que tem baixa autoestima, quando no trabalho ela é colocada à prova, ou então dado uma outra tarefa para ela, é como se o cérebro dela desse um bug, como se ela, esses meus, né, não dou conta. E aí é o que a Neide falou, aí ela vai procrastinar, porque o procrastinador, ele evita tarefas que vai exigir muito dele, né? A Flávia está aí falando, ó, também sou bem crua para a tecnologia, mas a necessidade me obriga a aprender, sempre. é sempre mesmo, né? E nós fomos obrigados a aprender muita coisa. Quer dizer, tudo não. Eu, Neide, estou na fase de aprendizagem ainda aí com a tecnologia, mas eu estou levando bem. Mas é como a Patrícia falou, né, Patrícia? A pessoa que ela tem uma autoestima elevada, elas são seguras de si, né? Elas são muito seguras. Elas se valorizam e ela tem muito mais sucesso na vida pessoal e profissional do que as outras que não têm, né? Mas por quê? Porque as outras pessoas que têm autoestima baixa, o que que acontece? Ao contrário, aqui nós estamos falando de autoestima baixa e autoestima alta. As pessoas com autoestima baixa, o que que acontece? São pessoas também que, como você falou, que não conseguem dar conta do trabalho, aí se sente oprimido, mas por quê? Porque elas não conseguem se impor. E geralmente essas pessoas com autoestima baixa que não se impõem, elas não são respeitadas. Porque as pessoas acabam até sobrecarregando, abusam delas, os próprios colegas abusam deles, né? Sim. Porque, gente, pensar o local de trabalho ele é uma engrenagem, né? E se tem ali uma engrenagem que não está encaixando, vai atrapalhar todo o percurso daquele trabalho.
A Neide já trabalhou em hospital há muito tempo, ela sabe disso. Eu também trabalhei em posto de saúde um bom tempo, né? A gente fica lá, igual quando eu trabalhava no posto de saúde, eu ficava cá na frente recebendo as pessoas. Se eu não recebesse, as pessoas iam chegar lá e ficar perdidas. Se a secretária não está no lugar dela, se a farmácia não está funcionando, se o médico não está ali na coleta para atender, se a menina do exame não está lá, essa engrenagem não vai funcionar, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. E aí em equipe vai estar todo mundo com autoestima elevada? Não. Vai ter sempre essas desavenças. E a gente precisa aprender a conviver, né? Então, às vezes, lá no trabalho da gente, a gente vê que tem um colega com esses sintomas, que não sabe falar não, que às vezes enrola no trabalho por dificuldade, porque a gente sabe que tem aqueles que enrolam de malandragem. Mas às vezes a gente sabe que tem aqueles que ainda não aprendeu o trabalho, que não dá conta. É a gente também acolher essas pessoas, né? A gente precisa também aprender a acolher e, dentro daquele local de trabalho, assim, elogiar, né? Falar com, nossa, que bom que você deu conta, não, isso aí mesmo, né? Mas, e essas pessoas, elas precisam muito do olhar do outro, porque elas não conseguem se ver, né? Elas têm problema com a autoimagem delas. Então, elas estão sempre precisando que alguém venha aqui e reafirme para elas, né? E, às vezes, assim, às vezes a gente tem que fazer esse papel de reafirmar, mas sempre mostrando para a pessoa que ela pode melhorar, né? Sempre mostrando o caminho. Porque também, gente, vamos lá, né? É pesado conviver com uma pessoa com autoestima baixa, porque ela tem duas vertentes. Ou ela se anula, ou ela também fica agressiva e critica demais. Aí ela também critica, ela não faz e critica aquele que faz. É Isso por isso, também é sinal de autoestima baixa. e é por isso, Patrícia, que numa equipe de trabalho, onde tem realmente essa pessoa com baixa autoestima, ela acaba comprometendo o trabalho da equipe e a própria equipe, né? Porque é como você falou, é uma engrenagem, né? Ali é um ciclo como se fosse um carretel, né? E você, por exemplo, está desmotivado, você vê que o outro desempenha mais. Aí você para de fazer o seu, sobrecarrega o outro e acaba prejudicando toda a equipe, né? Sim, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer, gente? Cuidar da nossa autoestima, né? Não tem outro remédio, né? E aí eu estava lendo um artigo falando que as pessoas que têm autoestima baixa vão produzir menos. E se você for produzir menos, você não vai ficar no seu local de trabalho, né? Porque o mercado é capitalista, o mercado é competitivo, né? E vamos lá. A autoestima baixa compromete a nossa saúde mental e física. Aí, se você é um funcionário que está sempre lá pegando licença, está tendo crise no trabalho e tal, rapidinho a empresa vai correr com você, né? Com certeza. Então, para ser bom profissional, você tem que cuidar da sua saúde mental, não tem outro recurso, né? A Flávia falou assim, ó, autoestima elevada nos encoraja para desafios e a valorizar a equipe, aproveitar o que cada um tem a oferecer. Sim, É bem isso mesmo, né, Patrícia? É bem isso mesmo. Quer dizer, mas é como a Patrícia falou, no local, no ambiente de trabalho, 100% não tem autoestima alta, né? não, Então, sempre tem aquele que tem problema e é como a Patrícia falou mesmo. Vamos tentar ajudar essa pessoa, ver o que está acontecendo, pedir para que essa pessoa, se ela tiver muita dificuldade, que procure ajuda, né? E é ajuda terapêutica mesmo, gente, porque a autoestima mexe muito com o nosso lado emocional, né? E isso é psicoterapia mesmo. né? O tempo todo, né? A gente precisa estar cuidando do nosso emocional, né? Numa dessas lives que a gente fez, a gente falou sobre inteligência emocional, né? E o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de lidar com as nossas emoções. E o que o mercado hoje de trabalho quer? Ele quer não só uma pessoa com QI elevado, esse não é nem classificado mais QI elevado. Ele quer saber se esse profissional tem inteligência emocional. Olha como que a gente hoje é classificado. Então, vamos lá, você pode ser o melhor profissional.
Mas se você também não tiver habilidade social, não souber conviver entre equipe, você também não vai ficar trabalhando, né? Quem aqui É, já trabalhou em um local que a pessoa sabe muito, é inteligentíssima, mas é péssimo de relação. É péssimo de convivência, gente. Tem alguém que está aí na live que já viveu isso, né? Isso é muito comum. Patrícia, e muitas vezes tem um colega, né, no setor de trabalho, tem um colega que ele tem um potencial grande, mas ele assume com segurança, sabe, a vaga ali que estão dando. Então, ele não tem o potencial técnico, ele tem a segurança naquilo que ele está fazendo. Aí, só que tem o outro que tem o potencial mais elevado. O que que acontece? Esse que tem o potencial, ele não tem técnica, mas ele tem o potencial elevado porque ele é uma pessoa muito mais segura, ele se torna supervisor, gerente, coordenador desse, né? Tem o potencial mais elevado. Aí eu sempre falo, eu trabalhei também numa empresa de recursos humanos, então eu falava assim, bom, agora não adianta você se sentir injustiçado, não adianta ficar nervoso, perdeu, perdeu. A melhor coisa que você tem é levantar a cabeça e entender que você é um funcionário de uma pessoa que potencialmente ela não é tanto quanto você, mas tecnicamente ela é, né? E tudo bem, e procure ver o que você pode fazer para que você melhore o seu potencial, para que você melhore a sua segurança em relação ao trabalho, em relação às pessoas, em relação à comunicação, em relação a tudo, né? A tudo. Porque autoestima, gente, muita gente quer ter, né? Muita gente quer ter. Porque autoestima é aquela coisa assim, eu sou sociável e eu quero ter sociedade, né? Porque se você não tem, não tem como. Aí você vive no isolamento, você deixa de ter pessoas, os seus contatos diminuem bastante, né? Inclusive, você pode ter a perda de oportunidades de trabalho com a sua autoestima. Sim. Se não tem autoconfiança, como que vai lá pedir uma promoção para o chefe, gente? Se não tem autoconfiança, como que você vai desenvolver um projeto? Não vai, né? Se você também não tem autoconhecimento, se você não se conhece, como que você vai se mostrar para o outro, sendo que você mesmo não sabe quem que você é? Você vai sempre ficar esperando que o outro te valide, né? Então, assim, é importantíssimo a gente desenvolver a autoestima da gente, os 4 pilares, né? Que é a autoconfiança, o autocuidado, a autoimagem, o autoconhecimento, para você entender que você é pertencente ali, né? Naquele local de trabalho, para você entender o seu valor ali dentro. Porque quem não se conhece não sabe do seu valor, né? A Neide já deve ter feito entrevista de trabalho e uma pergunta que sempre tem na entrevista de trabalho assim, o quanto que você quer ganhar? Ainda pergunta isso ainda, Neide. E aí nós Hoje, até a época que eu trabalhei como gerente de recursos humanos, e às vezes eu precisava fazer recrutamento e seleção, mas para a área assim mais de diretoria de gerência. Mas também não é muito diferente, não. A gente não perguntava muito quanto que ele queria ganhar, porque eu botava os anúncios no jornal. Então as pessoas vinham, nem eu não colocava salário, mas as pessoas vinham de acordo com a descrição de cargo que eu colocava. Então, lógico, evidente, por exemplo, um controller, ele sabia que o salário dele não era baixo. Mas eu nunca questionava com ele, ou a pessoa perguntava para mim o quanto que era o salário, ou eu perguntava para ele quanto que ele quer ganhar. Eu sempre perguntava para ele o seguinte: daqui 5 anos, o que você quer ser dentro dessa empresa? Entendeu? Para ver a capacidade que ele tinha de galgando ali salários, níveis, né? Na presidência não chegaria porque era uma empresa familiar, mas a diretoria sim, né? Então, de salário não, mas para os cargos assim, de apoio, para os cargos de chão de fábrica também, às vezes, eu precisava fazer.
Telemarketing, por exemplo, é um salário que quem já trabalhou como telemarketing, que ia lá para o jornal, é uma base, é uma faixa de salário igual, né? Então, eles já vão sabendo até do salário. Então, a gente não pergunta muito quanto que a pessoa queria ganhar, entendeu? Ou a pessoa perguntar para mim o quanto eu vou ganhar. Isso não acontece muito, não, em recrutamento e seleção. Mas eu já fui, né, em entrevistas de emprego que a pessoa perguntava quanto você quer ganhar, né? Aí Ah, eu pensei, tá. será que isso é uma pegadinha? Olha, eu acho que pode ser, pode até ser, porque eu acho assim que a pessoa, quando ela tem uma autoestima alta, ela não vai ficar em qualquer emprego. Ela não fica em qualquer emprego. Ela procura aquele trabalho que ele possa se desenvolver, né? E a questão, assim, não é só o desenvolvimento profissional. Ali é você realmente procurar capacidades para você ir subindo de cargo, né? Então, por isso que eu falo, a pessoa que tem autoestima, ela não vai para qualquer emprego. Ou por qualquer salário, ela não vai mesmo, né? E às vezes ela vai já por um período de tempo e ela já vai determinada que aquilo ali vai ser um trampolim para ela. Que às vezes é Então, aquilo que ela precisa naquele momento para ela crescer. Então, sim, assim, a gente sabe que alguns trabalhos, eu brinco que alguns trabalhos para pessoa que tem autoestima alta é só passarela, né? Às vezes ela pega um serviço ali que a gente sabe. Vamos supor, hoje em dia, vendedor de loja, comércio. Tem pessoas que gostam de trabalhar naquilo, gostam de estar no comércio. Agora tem outras pessoas que estão ali para esperar uma outra oportunidade. Aí estão estudando, estão buscando. Então, aquele trabalho ela vai aceitar por um período e vai se preparar ali um período maior. Porque tem empresas que você sabe que entra que você não tem como crescer, né? Igual a é, Neide aí de empresa familiar, né? Eu falo assim, muitas vezes não tem muito para onde ir, mas você pode usar esse trabalho para como aprender, trampolim, como trampolim. Isso é fato, Patrícia. Deixa eu só cumprimentar a Maria. A Maria, nossa amiga, ela é de Portugal. olha que chique, Beijo, Maria, seja bem-vinda. Ela é linda, ela tem um sorriso maravilhoso. Ela é linda, Maria. E acontece o seguinte, psicóloga Maria Cunha, viu, Patrícia? Acontece o seguinte: hoje também, como nós fazemos entrevistas e seleção por competência, ai que linda, a gente também. Antigamente a gente via muito carteira profissional, né? Se ficou um ano, a gente não contrata. Mas hoje não. Hoje a gente até valoriza essas pessoas que ficam pouco tempo no trabalho. Eu não sei se você chegou a conhecer a IBM. A IBM era uma empresa que tinha aqui no Brasil e fora para todos os países, que ela começou a construir computadores, peças. E a IBM, o que ela não contratava pessoas de fora. O que a IBM fazia? Ela investia nos funcionários. O processo de elevação da empresa, o que ela fazia? Ela mandava os funcionários para fora para estudar, sabe? Ela não tinha processo de recrutamento externo. Ela aproveitava os próprios funcionários dali de dentro para crescer dentro da empresa. E hoje, infelizmente, a IBM não é mais o que era há 20, 30, 40 anos atrás, mudou muito a missão, o valor da empresa, né? Mas olha como que era valioso isso. Muito pouco se demitia, né? Então, muitas pessoas que entraram lá na IBM com 17, 18, com 20, 21, se aposentaram lá dentro, sabe? E os benefícios que a IBM também. Mas por quê? Porque ela exigia muito, né? Virou de ponta cabeça. Acontece, não tem problema. estou testando. Trabalhava-se muito, exigia-se muito, mas eles davam, sabe? Então, esse também é um padrão de empresa que qualquer um gostaria, né? Mas só que você tinha que aprender a ter a sua autoestima, né? A ter um equilíbrio, né? Nem muito e nem pouco, tá ali no meio. Porque outra coisa também que eu falo para as pessoas é o seguinte: a autoestima é como o seu currículo, né? Se você põe muita coisa que você não é, no fim acabam te pegando. E se você pôr menos, você também não entra.
né? Porque de uma maneira ou outra, ou a sua presença ou sua ausência acaba comprometendo o trabalho. Sim. Nem o excesso e nem a falta, né? Isso. E qual é a dica que você dá assim para as pessoas encontrarem esse equilíbrio aí, principalmente na hora de montar um currículo, né? O que você sempre avaliava nesse sentido? O que eu avaliava nesse sentido, bom, primeiro que você sabe que muitas pessoas acabam pondo coisas a mais no currículo, né? Então, uma das coisas que eu fazia muito era a aplicação de testes, né? Teste profissional, onde tinha questão de personalidade, afetividade, relacionamento pessoal, interpessoal. E o que eu falava para as pessoas era o seguinte: estuda isso daqui é verdadeiro, porque se não for, me fala, porque depois a gente descobre, né? Então, eu acho que você tem que ser você. Tem que ser você. Porque muitas vezes, Patrícia, na empresa, o que, que acontecia? Eu tinha que ficar em cima das contratações, porque eu tinha que acompanhar, eu tinha que ver o desenvolvimento, eu tinha que ver depois cargos e salário, para depois pedir aumento para esses funcionários. Só que eu percebi, principalmente na área assim, mais baixa, mais na área de apoio, que as pessoas vinham, elas faziam entrevista e eu aprovava, passava os 90 dias, eram completamente diferentes. Aí lá ia a Neide, ou gerente, ou coordenador, ou supervisor, ia lá na minha sala, e lá, o que eu podia fazer? Demite? Demite. Quer dizer, é prejudicial para a própria pessoa. Então, ela tem que ser honesta, porque não significa que você não tendo uma boa autoestima, você não vai ter emprego, você não vai ter trabalho, né? Porque emprego todo mundo quer. Emprego todo mundo quer, que é diferente do trabalho, né, Patrícia? Mas então, às vezes tem aquelas pessoas que são mais quietas, que ficam lá no cantinho, mas que ela consegue dar conta do trabalho dela. Ela é uma pessoa introvertida, ela é uma pessoa tímida, né? Então, não justifica que você não vá dar o local ou a vaga para essa pessoa. Mas o que eu oriento é isso: seja você mesmo. Seja você mesmo. Sim. Gente, e não quer dizer que também você tem autoestima baixa, que você também não pode melhorá-la. E também Ah, não quer dizer que você tem autoestima alta e que se você não cuidar, ela vai continuar alta pro resto da vida. Não. A autoestima, ela flutua, tá, gente? Então, por isso a importância do autocuidado, que eu sempre bato nessa tecla, né? Porque a gente tem altos cuidados físicos, emocionais, psicológicos, sociais, né? Se às vezes eu estou num patamar de autoestima hoje, mas eu descuido, né? Eu acho que eu não preciso de cuidado, essa autoestima também cai, né? Porque a gente vive num mundo aí que as coisas mudam o tempo todo, né? E aí, com essa pandemia, o que que a gente viu? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantas pessoas tiveram que se reinventar? Se for uma pessoa que tem autoestima baixa, ela fica lá embaixo por muito tempo. Agora, se ela tem também uma questão de crescimento, ela, na crise também ela cresce, né? Na crise também se tem oportunidade. Então, não acho que hoje a minha autoestima não está legal agora. Peraí, vou crescer. E tá, beleza. Se ela tá legal, vou manter, né? Mas a gente mantém com autocuidado, né? A gente cuidar das nossas emoções. Porque quem aqui que não vive adversidade, gente? Quem aqui não passa por problemas? Às vezes a gente vai viver um problema dentro da casa da gente, familiar, que vai afetar lá no nosso trabalho, né? Então, por isso a gente tem que estar aí cuidando das nossas relações, né? Cuidando do nosso eu, né? Tendo autoconhecimento para que uma área não afete outra, né? Tem um psicólogo que ele fala Patrícia, que a nossa vida ela tem vários pilares, e a gente tem que ir cuidando. Se esse pilar aqui do trabalho cai, eu tenho que ter o pilar da família, que me sustenta, minha vida financeira, né? Minha vida social. Então, são várias áreas que a gente tem que cuidar para que fique bem todas, né? Patrícia, hoje também a gente não vê muito essa questão, né? Você tem problema em casa, você não traz problema para a empresa. A pessoa, ela não pode, ela é única, ela não pode se dividir. Ela traz problema, sim, da doença do filho, da doença da esposa, e compete a gente entender isso.
sabe? Porque é um sentimento que só ela tá sentindo e a gente tem que respeitar. Ela não pode, ela é uma pessoa, como é que ela vai deixar o problema do filho dela com febre, a esposa doente e trabalhar sorrindo? Não, a gente tem que entender isso hoje, né? Inclusive eu coloquei aqui, quer ver, Patrícia, como mudar, né? Então, essas pessoas com autoestima baixa, elas devem, assim, procurar aos poucos ver se ela consegue ser mais seguras, elas entenderem que ela tem medo do novo, tem medo. Por exemplo, chega um chefe e fala para ela: olha, hoje eu peço para você, eu quero que você faça determinado trabalho. Você ter medo daquele trabalho. Antes de você ter medo, porque o medo também nada mais é do que esse sentimento de insegurança que a gente tem em relação a alguma coisa, algum objeto, alguma situação. Então, é você não pensar no medo, tentar fazer, né? Tentar fazer para ver se você consegue sair dessa autoestima baixa que você tem, né? Então, e com isso você vai percebendo o quanto você consegue fazer e que aquilo não é tão difícil quanto você pensou, né? Porque daí você começa a se valorizar mais, você começa a se sentir mais capaz, você começa a se sentir mais útil, inclusive, né? E a partir disso que você vai melhorando, você consegue se socializar mais, você consegue impor mais, né? Porque senão você fica mesmo à mercê dos seus colegas, sempre sendo submisso, né? Sim, né? Então, assim, a necessidade de desenvolver a autoestima, gente, é muito grande, né? Porque ela afeta aí todas as esferas da vida, como eu já falei. Quem entrou agora, né, na live, a gente está falando da relação de autoestima e trabalho, né? A gente está falando aí do mercado de trabalho, que profissional que ele quer hoje, né? Sim. Qual a autoestima que a gente precisa para esse mercado de trabalho, né? Precisa ter bastante, né, Patrícia? Porque nós, né? Eu digo nós também, porque tem dia que a gente está para baixo, tem dia que a gente está, né? Mas a pessoa que tem autoestima, o que que acontece? Você vai para frente, né? Você consegue aquilo que você está planejando, aquilo que você almeja. Mesmo, por exemplo, eu quero comprar um carro, por exemplo, né? Alguém diz assim, não tem, eu quero comprar um carro. Mesmo que outra pessoa chegue para você, mas você acha que você consegue comprar um carro? Sim, consigo, por que não? Se outras pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Né? É, Então, é bom você partir para esse lado de ver o que você pretende, de ver o que você almeja e você lutar para isso. E você sai da sua zona de conforto, né? Você sai dessa baixa autoestima, né? Porque a é, nossa voz diz: vai, você consegue. Tenta que você chega lá. Mesmo que a outra pessoa te deixe para baixo, tenta. é, Tenta e veja o resultado que é maravilhoso. é. E é pensar também que a nossa autoestima ela é fortalecida com as nossas conquistas. Cada vez que a gente sente orgulho das conquistas que a gente tem, que a gente se autoanalisa e vê o tanto que você cresceu, o tanto que você evoluiu, isso vai fazendo a sua autoestima aumentar. Mas tem gente que não dá valor para o que ela mesma fez. Né? Porque não sabe a força que ela tem, né, Patrícia? Às vezes a pessoa ficou 5 anos numa faculdade. Né? Gente, 5 anos na faculdade você aprende muita coisa. Você não vai sair de lá experiente, mas você aprendeu. E com esses 5 anos você está muito na frente de muita gente. Né? Mas aí a pessoa, o que ela faz? Ela começa a se comparar com quem está lá em cima. Gente, se você se comparar com uma pessoa que já tem 10 anos de profissão e você tem um, se comparar, você está querendo ficar com a autoestima aqui embaixo mesmo, né? Agora, Porque é um... Desculpa, Patrícia, por falar. se nivela aí nas pessoas que mais ou menos têm e continua olhando para aquele ali como exemplo, né? A gente tem um professor que ele sempre fala isso, né? Eu posso querer ser o fulano, né? Eu posso exemplo desse fulano, mas eu tenho que entender também a caminhada que essa pessoa teve, né? Ela não se tornou a referência em um ano, não. Ela se torna referência em 10 anos, 6 anos, 5 anos. Né? Então, a gente precisa ter orgulho da nossa caminhada. A gente precisa entender a nossa caminhada.
E as pessoas que têm autoestima baixa, elas se cobram demais. Se cobram demais, param demais. Eu sempre costumo falar assim, ela coloca uma régua muito alta, que naquele momento ainda não dá para atingir. Mas, em outro momento, dá. Eu sempre falo assim com meus pacientes assim, olha, às vezes eles chegam lá com os projetos, com planos, né? Seja na vida pessoal, ou eu também trabalho muito com a questão de empreendedorismo, né? Aí eles chegam lá com os projetos. Aí eu sento, vou analisar e falo assim: olha, isso não é possível agora, neste momento, mas daqui a um tempo isso é possível. Né? A gente entender isso. Eu não posso ter um carro zero hoje, mas daqui a 3 anos, eu juntando dinheiro, eu posso. O que, que me Sim, impede? sim. A Né? Maria, ela escreveu, Patrícia, a comparação é altamente paralisante. É paralisante por quê? Porque para cada processo na nossa vida tem uma etapa. Então, não pule etapa que você não chega lá. Sabe, o negócio é como eu digo, o crescimento da pessoa, tanto profissional quanto pessoal, ele tem degraus e você tem que ir subindo degrau por degrau. E para você que está aqui na base, né? Porque a autoestima, né? Como diz o Maslow, né? Tem essa necessidade básica que você tem que ter essa autoestima. É como se fosse a base, né, dessa pirâmide, e para você chegar no topo, você tem passos, você tem processos, né? E é um longo caminho, gente. Ninguém, a menos que você ganhe na Mega Sena. Aí você sobe. Que eu, Mas também, se você não souber administrar o seu dinheiro, acabou. Deixa eu só é, cumprimentar a Marina, a Edith. Marina, beijo. A Marina tá em Juiz de Fora. Juiz de Fora? é. Vitória do Espírito Santo, acho que é alguma coisa assim. Ela foi A minha paciente há muitos anos atrás, linda. Um beijo. Então, Beatriz está aqui também. Né? A gente está falando de vida profissional, carreira, né? Autoestima. E agora uma coisa muito interessante, a minha experiência dentro do consultório, meu público, né? Para quem não me conhece, eu trabalho com autoestima, né? Um público feminino, sou mais voltada para o público feminino. E aí eu recebo muita demanda de depressão e ansiedade. Essas são as demandas assim que eu mais acolho dentro do consultório. E aí, no processo terapêutico, a pessoa chega, né, muito ansiosa, às vezes muito depressiva, e aí a gente vai trabalhando, a autoestima dela vai aumentando, elas saem de lá empreendedoras. Hoje eu faço mais ou menos eu tenho umas 5 pacientes que hoje eu trabalho com elas em empreendedorismo, né? A autoestima delas cresceram tanto que elas hoje se acham confiantes e querem abrir empresa, querem aprender uma nova profissão, querem ter um novo negócio, né? Querem ter algo. Tem uma que fala assim: eu quero ter algo para chamar de meu, eu quero ter o meu espaço, eu quero ter o meu negócio. Olha que lindo, gente, esse processo da autoestima, né? Patrícia, nós transformamos vidas. Tem pessoas que não acreditam, mas nós, psicólogos, transformamos vidas. É só querer. É só Sim, querer. sim. E aí tem paciente que está lá comigo hoje que já tratou a questão da ansiedade, da depressão, já tratou isso e aí está lá agora, a gente fazendo planejamento de empresa, construção de carreira, né? Trabalhando na área empresarial, faço cálculo lá com eles de que tem que ganhar, de que não tem, desenho rotina de empresa para eles, que tem que fazer dentro da empresa, né? E aí você vê o tanto que a pessoa se desenvolve, o tanto que chegou lá com aquela autoestima baixa, sem autoconfiança, e aí dentro do processo terapêutico se empoderou, se conheceu, viu que é capaz e agora vai aí gerar empregos, né? Ou se não vai gerar empregos, vai ter a sua própria renda, vai ser seu próprio, sua fonte de renda, vai desenvolver um trabalho, né? Então, isso eu acho assim, maravilhoso o processo. Quando eu vejo essas mulheres saindo de lá assim, para brilhar, eu fico assim, encantada com elas. Mas isso para nós é gratificante, né, Patrícia? Porque o que realmente nós fazemos é desmistificar mitos que as pessoas têm, os medos, né? Crença, Depressão, ansiedade, essas coisas a gente sabe que não tem cura.
né? Porque isso são sentimentos que é inerente ao ser humano. Mas o que a gente não pode deixar que essa pessoa continue tendo a ansiedade, que essa ansiedade prejudique a vida dela, que a depressão prejudique a vida dela, que a depressão leve ela a prejuízos piores. E a terapia faz muito isso, a pessoa se voltar, a pessoa se conhecer, a pessoa desmistificar essas coisas, as pessoas sentirem quais são os sentimentos e aprender a lidar com esse sentimento. É isso que nós ensinamos, né? As pessoas têm ansiedade, eu tenho, e o que eu vou fazer com a ansiedade agora? Né? Nós não prometemos cura para ninguém, né? Nós só aliviamos esses sintomas para dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, né? E por isso nós somos psicólogas mesmo. E até porque mesmo a ansiedade é um sentimento natural, é uma emoção. Sim, sim, faz parte, é inerente, nossa, é né? inerente. É Né? inerente. A tristeza é o que causa depressão. Aí o que a gente precisa aprender? Aprender a lidar com a tristeza. A colocar a tristeza lá no lugarzinho dela. Tem alguns momentos, eu sempre falo, gente, alguns momentos é de ficar triste mesmo. Quem que consegue ficar feliz quando perde o emprego que gostava? Quando aquele emprego é fonte de renda? Quem que consegue ficar feliz com doença? Quem que consegue ficar feliz quando perde um ente querido? Nesse momento, o único sentimento que cabe é a tristeza. Então, é aceitá-la, conviver com essa dor desse momento, com essa tristeza e seguir. Não dá para negar os nossos sentimentos, não dá para negar as nossas emoções. Então, quando a gente pensar que a tristeza, ela... Desculpa, Patrícia, acho que nosso delay aqui não está funcionando bem. E pensar que a tristeza, ela passa, né? Como todos, como a alegria também passa. Isso. Patrícia, nós temos 8 minutinhos, acho que 8 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Faz sentido tudo isso que nós falamos para vocês? Façam comentários. Gente, vocês não deixam a gente falando sozinha, não, porque a gente é psicólogo, a gente fala igual o pobre na chuva. É verdade. Tá? E se deixar, a gente vai indo. Mas a gente não vai porque o Instagram corta, né? Deu 1 hora e ele corta. Então, vamos deixar assim. Daqui a pouco ela corta e a gente não percebe. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram hoje aqui com a gente. A semana que vem nós estamos toda quinta-feira, eu e a Patrícia. E vamos deixar aí, eu vou deixar minha rede social para vocês, que é @psico_neide. Vocês entrem lá, tem o meu site lá lá descrito lá no Instagram. E outra coisa, gente, eu tenho um livro que chama-se Experienciando Ansiedade. Esse aqui, olha, se vocês entrarem lá no meu site, vocês vão encontrá-lo. Eu tenho para vender ainda. E ele se encontra também no digital na Amazon. Caso alguém queira o digital, também se encontra lá. Tá bom? Sim. E logo, logo eu tenho mais 2 produtos que serão lançados. 2 não, 3 produtos. 3. Um na Hotmart, olha que delícia, Patrícia. E 2 depois é segredinho. E, gente, falei no início da live que tem produtinho saindo do forno. Semana que vem a gente vai começar a falar sobre organização, rotina, né? Como que a gente organizar a nossa rotina também influencia na nossa autoestima, né? Como que tem uma organização. E aí, para ajudar a gente na organização, nada melhor do que uma agenda, um caderno terapêutico, né? Estou lançando aí meu caderno terapêutico, porque ele é tanto útil para as pacientes que vêm para o consultório, para anotar o que a gente fala, para anotar as tarefas, porque como a gente trabalha com a terapia cognitiva comportamental, a gente usa muito a escrita, né? E aí eu criei um caderninho lá lindo, já está no forno, está saindo da impressão já. E aí a gente vai começar a trabalhar essa questão da organização, tá? E para aumentar a autoestima de vocês. Então, muito obrigada. A Cleide falou que fez muito sentido e que a gente arrasa. Nós arrasamos mesmo. Beijo, Cleide, para você. Obrigada. Obrigada, gente. Tenha uma boa noite, um bom final de semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só por lá nos comentários do Instagram que a gente responde para vocês.
Sem problema nenhum, fiquem à vontade para escrever, para perguntar o que vocês quiserem. O Gente, Wellington tem entrou um agora, canal, mas nós já estamos embora, meu querido. tá? Faço Tem um canal do YouTube lá, Escuta Psicóloga. Tem as lives lá, tem outros vídeos. Gente, entra lá, se inscreva, curta, dá like e tudo para a gente continuar produzindo conteúdos para vocês, tá bom? Então, ó, beijo, bom final de semana para todo mundo. beijo, fiquem com Deus.